E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho mais interessante, renda variável. Então pessoal, como a gente viu no último vídeo, na renda fixa, como a gente empresta dinheiro a juros, a gente nunca vai ter menos dinheiro do que o que a gente investiu. Já na renda variável, isso pode acontecer. O melhor veículo para se investir em renda variável é através da Bolsa de Valores. As pessoas costumam ter medo quando escutam o nome Bolsa de Valores. Mas o conceito de Bolsa de Valores é muito simples. A Bolsa de Valores nada mais é do que um supermercado. O mercadão do seu João. Quando você vai no supermercado, tem vários setores diferentes. Tem o açougue, tem a panificação. Na Bolsa de Valores é a mesma coisa. Só que lá vão ser negociadas ações, fundos imobiliários. E agora, Luiz Fernando vai explicar melhor para vocês sobre cada tipo de investimento na Bolsa de Valores. Existem basicamente 3 tipos de investimentos em renda variável que iremos abordar hoje. O primeiro deles são os fundos de investimentos imobiliários. Os fundos imobiliários podem ser divididos em 3 principais segmentos: fundos de tijolos, fundo de fundos e fundos de papel. O investimento em um fundo imobiliário de tijolo se assemelha ao investimento tradicional em imóveis, fazendo uma analogia. Da mesma forma que você pode comprar um imóvel, alugá-lo e receber esse aluguel todos os meses, num fundo de tijolo, uma gestora tem vários imóveis que aluga, recebe os aluguéis e distribui para você todos os meses. O segundo tipo de fundos imobiliários são os fundos de fundos imobiliários, também conhecido como FOFs. Basicamente, são fundos que investem em outros fundos imobiliários. É como se você pagasse alguém para escolher os fundos imobiliários para você. E é justamente por isso que eu não acho viável investir em fundos imobiliários, já que você vai pagar uma taxa de administração dos fundos imobiliários e uma taxa de administração para o fundo de fundos, sendo que você mesmo pode escolher os seus fundos imobiliários. O terceiro tipo são os fundos de papéis. Ele tem esse nome porque ele investe em títulos de recebíveis imobiliários. Basicamente, ele compra o direito de receber o aluguel de um imóvel. Como falamos no último vídeo, ao analisar qualquer tipo de investimento, é necessário analisar 3 fatores: risco, rentabilidade e liquidez. Então vamos fazer uma análise geral sobre esses 3 fatores dos fundos imobiliários. Ao falar sobre rentabilidade de fundos imobiliários, é importante ter em mente que você pode rentabilizar de 2 maneiras, como acontece ao se investir em um imóvel normalmente. Quando você tem um imóvel, você pode ganhar na valorização do imóvel e no recebimento mensal dos aluguéis. E o mesmo acontece no fundo imobiliário. Você pode ganhar na valorização da cota, que equivale à valorização dos imóveis, e também nos dividendos que são distribuídos mensalmente, como se fossem os aluguéis. Ao se comparar o risco de um fundo imobiliário com o risco de um investimento tradicional em imóvel, a principal vantagem que se tem é a diversificação, já que ao investir diretamente em um imóvel, você fica sujeito ao risco da vacância, que é basicamente quando o inquilino sai e o seu imóvel não fica alugado, fica apenas gerando despesas. No fundo imobiliário, isso é mais difícil de acontecer, já que você pode investir valores pequenos, por exemplo, em um fundo imobiliário que possui vários imóveis em várias regiões e com vários inquilinos. Então, se um único inquilino sair, isso não vai afetar tanto na sua renda mensal. Além disso, ao investir em fundos imobiliários, você pode ter participação não apenas em imóveis residenciais, mas em shopping centers, galpões logísticos, lajes corporativas, que vão te trazer uma rentabilidade maior em aluguel do que nos residenciais, já que esses outros tipos de imóveis pagam aluguéis geralmente em torno de 0,5% a 0,7% ao mês, enquanto nos residenciais o mercado geralmente paga 0,3%. Quem já tentou vender um imóvel sabe a dificuldade que é e a burocracia que envolve tudo isso. Quando você tem um imóvel, principalmente se ele for de um valor alto, geralmente é difícil você encontrar um vendedor. Se você precisar do dinheiro na hora, você pode demorar às vezes dias, até meses para conseguir vender o seu imóvel por um bom valor. E já em fundos imobiliários você consegue vender a sua participação a qualquer momento. É importante falar que qualquer ativo na Bolsa de Valores tem uma liquidez de D+2, ou seja, demora 2 dias para o seu dinheiro cair na conta. Devido a essas características,
consideramos fundos imobiliários um bom lugar para se investir, principalmente pelo fato dos fundos distribuírem proventos mensais que podem ajudar a complementar sua renda. Além disso, por se tratar de um investimento em imóveis, pode ser considerado de relativo baixo risco, o que numa composição de carteira e no gerenciamento de risco pode compor uma parte mais conservadora do seu capital. O segundo tipo de investimento são as ações. O que são ações? Toda empresa é composta por um quadro societário, por donos diferentes. Quando você compra uma ação de uma empresa, você está comprando uma pequena participação nessa sociedade. E como consequência de participar dessa sociedade, você também tem direito aos lucros dessa empresa. Vamos supor que você compre 1% das ações do Itaú. Quando o Itaú fizer a distribuição de lucros, você também vai ter direito a 1% dos lucros dessa empresa. De maneira similar aos fundos imobiliários, você pode rentabilizar com as ações de duas formas semelhantes. Imagine que você tem a participação de uma empresa. Você lucra na valorização da empresa e também lucra a partir dos lucros que são distribuídos. Ao comprar ações de uma empresa, se tem um risco um pouco maior, já que uma empresa pode apresentar lucros ruins, pode vir a falir e você pode acabar perdendo parte ou todo o seu capital se você não fizer uma escolha bem feita das suas ações. Quanto à liquidez das ações, é bastante semelhante com os fundos imobiliários. Se você investir em uma empresa grande, uma empresa que tem muitas negociações por dia, você vai ter uma liquidez de D+2. O terceiro tipo de investimento são os ETFs. Existe um índice que mede a valorização das 100 maiores empresas na Bolsa de Valores. Esse índice é conhecido como Ibovespa. Também existe um índice similar nos Estados Unidos chamado S&P 500, que mede a valorização das 500 empresas mais negociadas na Bolsa Americana. As ETFs são fundos que vão replicar esses índices. Por exemplo, existe um ETF chamado BOVA11, que é um fundo que replica o Ibovespa. Ou seja, ao investir em BOVA11, você vai ter a mesma rentabilidade que a média das empresas que compõem a bolsa. Existem também ETFs que investem em segmentos específicos, como o Small 11, que engloba apenas as Small Caps. É interessante falar também que nos Estados Unidos existem ETFs dos mais diversos tipos. Tem o ESPO, que investe exclusivamente em empresas de esportes, que são os esportes eletrônicos, como League of Legends, Counter-Strike, Dota e outros. E é um segmento que vem tomando muito espaço no mercado. Tem também o MJ, que é um ETF que investe em cannabis, que também é outro segmento que vem ganhando muito destaque, principalmente com a liberação do Canadá e em outros países. Doido, maconha, maconha. Como um ETF compõe várias empresas de um mesmo segmento, pode-se dizer que você perde o risco e a rentabilidade que estaria ligada à empresa e passa a ter aquele que é inerente ao mercado, ao segmento específico. E a liquidez do ETF também é D+2. Porém, o ETF, principalmente no Brasil, tem o mesmo problema do fundo de fundos. Você vai estar pagando a mesma taxa duas vezes, sendo que você mesmo pode escolher a dedo quais ações investir. Além disso, no Brasil, por uma questão legislativa, os ETFs não pagam dividendos. Então a única forma de rentabilizar seria através da venda desse ativo. Porém, devido aos impostos e à carga tributária aqui no Brasil, acaba não sendo um investimento muito atrativo. Vou passar agora para Nathan falar um pouco sobre como é possível aplicar cada um desses tipos de investimento em uma carteira. Mas então, qual é o melhor investimento da bolsa? A resposta é todos eles. Você não precisa investir em um único tipo de ativo. Você pode diversificar e essa é a maior proteção do investidor. Aí que entra o gerenciamento de risco. Ao diversificar os seus investimentos, você consegue diluir o risco da sua carteira. Se você investe em 15 empresas, em 15 ativos diferentes e alguma delas apresenta um resultado ruim ou até falir, você nem vai sentir isso na sua carteira, porque as outras empresas vão gerar lucro e vão cobrir o seu prejuízo. Isso é um erro muito comum de investidores iniciantes. Eles costumam apostar todas as suas fichas em um único ativo, ou até mesmo em poucos.
E se der merda, você toma no seu rabicó. Então, apesar de você correr riscos na renda variável, com um bom gerenciamento de risco e uma boa diversificação, você consegue ter consistência a longo prazo e diminuir a volatilidade da sua carteira. Então, se você quer começar na bolsa, não cometa o mesmo erro daquele seu amigo que botou dinheiro na bolsa e perdeu tudo. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre as maneiras de você entrar na bolsa e como você fazer isso da maneira certa. Vai meter o pau no day trade. Gostei. Então, manda esse vídeo pro seu amigo que perdeu tudo na bolsa e bota o nome dele nos comentários aqui pra gente saber. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram e até o próximo vídeo.